O livro O Admirável Segredo do Santíssimo Rosário foi escrito por São Luís Maria Grignion de Montfort, um importante teólogo francês, conhecido por suas contribuições à espiritualidade católica e devoção mariana. A obra foi originalmente publicada em francês como Le Secret Admirable du Très Saint Rosaire pour se convertir et se salver, e nesta versão traduzida para o português, foi lançada pela editora Vozes em 2018. O livro é estruturado em capítulos que Montfort chama de rosas, com cada seção sendo um aprofundamento sobre a importância e os efeitos do rosário. Essa organização reflete a própria simbologia do rosário, onde cada rosa representa um mistério ou uma virtude a ser contemplada durante a oração. O tema central da obra é a importância da prática do Santo Rosário como meio de alcançar a conversão e a salvação, promovendo uma devoção mariana profunda. Montfort argumenta que o rosário não é apenas uma sequência de orações repetitivas, mas uma forma poderosa de meditação sobre os mistérios da vida de Jesus Cristo e da Virgem Maria. Ele divide o rosário em mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos, encorajando os fiéis a meditarem sobre cada um deles para aprofundar sua fé e buscar uma maior proximidade com Deus. O autor enfatiza que a prática do rosário é um meio de graça, sendo eficaz na conversão de pecadores e no fortalecimento da fé dos devotos. Ele acredita que a recitação regular e devota do rosário pode trazer paz, fortalecer a vida espiritual e proporcionar consolo em tempos de dificuldade. Montfort cita diversos exemplos de milagres e conversões atribuídos ao poder do rosário, reforçando seu valor como uma prática de fé que une a oração vocal com a meditação profunda sobre a vida de Cristo. A obra de São Luís Maria Grignion de Montfort é uma das referências clássicas da espiritualidade mariana, sendo especialmente conhecida por sua ênfase no papel da Virgem Maria como intercessora e mediadora das graças divinas. A devoção ao rosário é vista por Montfort como uma forma de honra à Virgem, que ele descreve como a roseira mística, e cada Ave Maria como uma rosa oferecida a Nossa Senhora. A espiritualidade mariana que ele propõe é centrada na humildade e na entrega completa a Deus por meio de Maria. O rosário, segundo Montfort, é uma forma de rezar que nos aproxima dos mistérios divinos, pois ao meditar sobre os eventos da vida de Jesus e de Maria, o devoto se transforma e se aproxima da santidade. Ele destaca que o rosário é um meio não apenas de alcançar uma vida de virtude, mas também de obter a intercessão de Maria, que, como mãe de todos os cristãos, deseja guiar seus filhos rumo à salvação. São Luís Maria Grignion de Montfort, de 1673 a 1716, foi um sacerdote francês, fundador das congregações dos missionários monfortinos e das Filhas da Sabedoria. Ele é conhecido por seu ardor missionário e pela propagação da devoção mariana. A profundidade de sua espiritualidade e seu amor por Maria o levaram a compor obras que até hoje influenciam a prática devocional de muitos católicos. Além de O Admirável Segredo do Santíssimo Rosário, outras obras notáveis de Montfort incluem Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem e O Amor da Sabedoria Eterna. Essas obras são conhecidas por promover a consagração total a Maria, uma prática devocional que inspira os fiéis a entregarem suas vidas a Cristo por meio da intercessão da Virgem. Por fim, O Admirável Segredo do Santíssimo Rosário é uma obra que transcende o simples ato de rezar, oferecendo um profundo mergulho na espiritualidade mariana e cristã. São Luís Maria Grignion de Montfort apresenta o rosário como uma prática transformadora, capaz de converter os corações mais endurecidos e de levar os devotos a uma união íntima com Deus. Através de sua linguagem acessível e inspiradora, o livro continua a ser um guia espiritual para aqueles que buscam aprofundar sua devoção e encontrar na oração do rosário um caminho para a santidade e a paz interior. A edição de 2018 pela editora Vozes torna esta obra clássica acessível aos leitores de língua portuguesa, preservando a riqueza espiritual e a mensagem atemporal de Montfort sobre a importância da devoção ao rosário. O capítulo intitulado Rosa Branca é a abertura de O Admirável Segredo do Santíssimo Rosário, e nele São Luís Maria Grignion de Montfort expõe de maneira profunda e clara a importância da devoção ao Santo Rosário. Ele se dirige especialmente aos pregadores, padres e líderes espirituais, encorajando-os a compreenderem e disseminarem essa prática devocional entre os fiéis. O autor apresenta o rosário como uma forma poderosa de oração, capaz de transformar a vida espiritual dos indivíduos e de alcançar a conversão de pecadores. O termo rosa branca é utilizado por Montfort como uma metáfora para descrever a pureza e a beleza do Santo Rosário. A escolha dessa imagem é significativa. A rosa branca simboliza a simplicidade e a devoção com que se deve rezar, ao mesmo tempo em que aponta para a riqueza espiritual que a prática pode proporcionar. Montfort acredita que o rosário, quando rezado com fé e constância, é um meio de atrair as graças divinas e de obter o favor da Virgem Maria, que ele descreve como a grande intermediadora entre Deus e os homens. No início do capítulo, Montfort faz um apelo aos pregadores,
incentivando-os a não subestimarem a importância do rosário e a considerarem essa prática como algo verdadeiramente grande, sublime e divino. Ele critica aqueles que, por orgulho ou ignorância, consideram o rosário como uma simples repetição de orações, sem reconhecer o seu valor espiritual profundo. Segundo ele, a recitação do rosário não apenas glorifica a Deus, mas também leva os fiéis a uma meditação sobre os mistérios da vida de Cristo e da Virgem Maria. Um dos principais pontos abordados por Montfort em Rosa Branca é o poder do rosário para a conversão dos pecadores. Ele enfatiza que essa prática devocional foi dada por Deus como um meio de alcançar os corações mais endurecidos, incluindo os hereges. Através de uma oração simples e devota, os indivíduos podem encontrar a graça da conversão e um caminho seguro para a salvação. Montfort relata que a eficácia do rosário foi comprovada ao longo dos séculos, sendo uma prática abraçada por muitos santos e aprovada pelos papas. O autor também destaca a importância da consistência na recitação do rosário, sugerindo que aqueles que verdadeiramente compreendem seu valor devem praticá-lo diariamente e incentivar os outros a fazerem o mesmo. Para ele, o pregador que ensina o rosário com convicção e fé colhe muitos frutos espirituais em sua missão, contribuindo para a renovação da fé em sua comunidade. Montfort explica que o rosário não se resume a uma repetição de Pai Nossos e Ave Marias. Em vez disso, ele é um divino resumo da vida, da paixão, da morte e da glória de Jesus e Maria. Cada mistério do rosário convida o devoto a contemplar um aspecto específico da história da salvação, proporcionando uma oportunidade de meditar sobre as virtudes e os sofrimentos de Cristo e da Virgem Maria. Essa prática de meditação associada à oração vocal, segundo Montfort, é essencial para a verdadeira compreensão do rosário. Ele acredita que a meditação sobre os mistérios permite aos fiéis absorverem as lições de vida que cada um deles contém, fortalecendo sua fé e aumentando seu amor por Deus. Montfort afirma que o Santo Rosário é um instrumento divino, que oferece não só graças temporais, mas também a promessa da vida eterna para aqueles que o rezam com devoção até o fim de suas vidas. Ao concluir o capítulo Rosa Branca, São Luís Maria Grignion de Montfort faz um apelo aos pregadores e aos fiéis, que não se contentem apenas em recomendar a prática do rosário aos outros, mas que também o adotem em suas vidas diárias. Ele reforça a importância de vivenciar o que se prega, citando o exemplo de Jesus Cristo e de São Paulo, que ensinavam pelo exemplo. Para Montfort, o verdadeiro pregador do rosário é aquele que, através de sua própria prática, inspira os outros a adotarem essa devoção e a colherem seus frutos espirituais. Assim, o capítulo Rosa Branca serve como um chamado à conversão e à prática devocional, ressaltando o valor do Santo Rosário como uma forma de oração que une a simplicidade à profundidade espiritual. Montfort convida os leitores a redescobrirem a beleza dessa prática, assegurando que, por meio dela, é possível alcançar a graça divina e a intercessão poderosa da Virgem Maria. No capítulo Rosa Vermelha, São Luís Maria Grignion de Montfort continua a explorar a riqueza espiritual do rosário, destacando seu valor e sua eficácia na vida devocional. O autor utiliza a metáfora da rosa vermelha para simbolizar o aspecto sacrificial e penitente da oração do rosário. Montfort dirige-se diretamente aos pecadores, apresentando o rosário como um meio seguro de redenção e transformação. Ele enfatiza que, assim como a rosa vermelha é tingida de cor viva, o rosário é tingido com o sangue de Jesus Cristo, representando os méritos e os sofrimentos de Cristo que sustentam essa prática devocional. A cor vermelha simboliza a paixão de Cristo e o amor sacrificial que deve ser imitado pelos devotos. Montfort utiliza imagens vívidas para criar um contraste entre aqueles que buscam prazeres mundanos e transitórios e os que se dedicam à oração do rosário. Ele critica os que se coroam de rosas dos prazeres carnais, das honrarias efêmeras e das riquezas que se desvanecem. Em oposição a isso, o autor exalta as rosas do rosário, compostas de Pai Nossos e Ave Marias bem rezados, que têm um valor eterno e geram frutos espirituais duradouros. Essas orações são descritas como um tesouro que, mesmo após 100.000 anos, ainda brilharão com a mesma intensidade. Montfort destaca que, diferentemente das rosas mundanas que murcham e apodrecem, as rosas espirituais do rosário permanecem para sempre, conservando sua beleza e fragrância na vida eterna. O capítulo também aborda o poder transformador do rosário para salvar até mesmo os pecadores mais endurecidos. São Luís Maria Grignion de Montfort relata que, independentemente da gravidade dos pecados de uma pessoa, há esperança de conversão e salvação por meio da devoção fiel ao rosário. Ele descreve situações extremas, como pessoas à beira do abismo espiritual, envolvidas em graves pecados ou até em alianças com o demônio. Mesmo nesses casos, Montfort afirma que a recitação devota e constante do rosário, até o momento da morte, pode levar essas almas à contrição, ao arrependimento sincero e à salvação.
O autor é enfático ao sugerir que a condição fundamental para alcançar essa graça é a recitação devota e perseverante do rosário, que abre o coração do pecador para a verdade e a misericórdia divina. Montfort reforça a ideia de que o rosário é um meio providencial para receber graças, tanto para a vida presente quanto para a eternidade. Ele encoraja os leitores a rezarem 3/3 do rosário diariamente, comparando-os a coroas que são oferecidas a Jesus e Maria. Essas 3 coroas simbolizam as 3 etapas da vida de Cristo e de Maria: a encarnação, a paixão e a glória celestial. Além disso, ao rezar o rosário fielmente, Montfort sugere que os devotos recebem 3 coroas especiais de Jesus e de Maria: a coroa de mérito durante a vida, a coroa de paz na hora da morte e a coroa de glória no céu. Assim, a prática devocional do rosário se torna não apenas um caminho de meditação e oração, mas também uma forma de receber as bênçãos e as recompensas divinas. Neste capítulo, Montfort também compartilha histórias de conversões milagrosas atribuídas à recitação do rosário. Essas histórias são apresentadas como testemunhos do poder do rosário na transformação das almas, reforçando a crença de que a oração tem o poder de converter mesmo aqueles que estão longe da fé. O autor utiliza esses relatos para incentivar os devotos a perseverarem na prática do rosário e para mostrar que, com a ajuda da Santíssima Virgem, até os casos mais difíceis de conversão podem ser alcançados. A abordagem de São Luís Maria Grignion de Montfort no capítulo Rosa Vermelha é profundamente pastoral e missionária. Ele vê o rosário como uma missão, um chamado à conversão que deve ser levado a todos, especialmente aos que mais precisam da misericórdia de Deus. O autor acredita que os sacerdotes e os pregadores devem ser os primeiros a adotar essa prática devocional em suas vidas e a promovê-la com vigor, pois assim se tornarão instrumentos de Deus para a conversão das almas. A prática do rosário, segundo Montfort, é um meio eficaz de trazer os fiéis para mais perto de Cristo e de Maria, através da meditação sobre os mistérios da redenção e da imitação das virtudes da Sagrada Família. O capítulo Rosa Vermelha é, portanto, um convite à renovação espiritual e à adoção de uma vida de oração constante. Montfort usa uma linguagem que inspira e desafia, chamando os leitores a considerar o rosário como um tesouro espiritual a ser cultivado com dedicação e amor. Para ele, essa prática não é apenas um dever religioso, mas um caminho privilegiado de encontro com Deus e de transformação interior. O tom pastoral e encorajador do autor reforça a mensagem de que, por meio da recitação do rosário, os fiéis podem encontrar um caminho seguro para a santidade e a comunhão com o divino. Montfort fecha este capítulo com uma visão esperançosa de que, mesmo os mais distantes da fé, podem ser tocados pela graça do Santo Rosário, que continua a ser uma fonte de vida e luz para todos os que nele confiam. No capítulo intitulado Rosa Mística, São Luís Maria Grignion de Montfort aprofunda a simbologia do rosário, comparando a uma roseira celestial plantada na alma dos devotos. Essa metáfora da roseira é usada para representar a plenitude e a riqueza espiritual que a prática do rosário pode oferecer aos que se dedicam a ela com sinceridade e perseverança. Montfort descreve o rosário como uma planta divina que, se devidamente cultivada, cresce e se fortalece no coração dos fiéis, oferecendo-lhes proteção espiritual, consolo em momentos difíceis e uma profunda união com Deus e com a Virgem Maria. O autor sugere que, assim como uma roseira exige cuidado e dedicação para florescer, a prática do rosário requer um compromisso diário e um coração aberto às graças divinas. Ele apresenta a imagem de uma roseira que, quando bem regada pelas orações, torna-se vigorosa e cheia de vida, espalhando um perfume espiritual que atrai as bênçãos do céu. Essa roseira mística simboliza não apenas a beleza da oração do rosário, mas também seu poder de sustentar e aperfeiçoar outras práticas de devoção. Montfort enfatiza que o rosário não interfere nas outras formas de oração e contemplação, mas as complementa, enriquecendo a vida espiritual dos devotos com sua simplicidade e profundidade. Montfort descreve as diferentes partes da roseira mística, associando cada elemento às etapas da vida de Jesus e de Maria. As folhas verdes representam os mistérios gozosos, os espinhos simbolizam os mistérios dolorosos e as flores desabrochadas são os mistérios gloriosos. Essa estrutura da roseira aponta para a plenitude da experiência cristã, que abrange tanto os momentos de alegria quanto os de sofrimento e triunfo. Através dessa comparação, Montfort sugere que, ao meditar sobre cada mistério do rosário, os devotos se tornam participantes desses momentos da vida de Cristo e de Maria, recebendo suas graças e sendo transformados interiormente. A beleza e a delicadeza das flores são um lembrete de que, mesmo nas dores e nas tribulações, há uma promessa de glória e ressurreição para aqueles que permanecem fiéis. O capítulo destaca a importância de cuidar dessa roseira mística com constância, comparando o esforço de rezar o rosário à tarefa de regar uma planta. Montfort incentiva os fiéis a rezarem o rosário todos os dias, garantindo que essa prática trará frutos abundantes,
tanto na vida presente quanto na vida eterna. Ele assegura que, à medida que a roseira do rosário cresce no coração do devoto, ela se torna uma fortaleza espiritual, capaz de proteger a alma contra as tentações e os perigos que ameaçam a vida cristã. Essa proteção é um dos maiores benefícios da devoção ao rosário, que, segundo Montfort, atua como um escudo contra as ciladas do inimigo e como um meio de permanecer na graça de Deus. Além de destacar a eficácia do rosário na luta espiritual, Montfort ressalta sua capacidade de conduzir os devotos a uma profunda experiência de união com Deus. Ele descreve a roseira mística como uma árvore que cresce até o céu, oferecendo aos devotos um caminho para se levarem em direção ao divino. Ao cultivar a prática do rosário, as almas encontram um refúgio seguro nas alturas, onde podem se abrigar das tentações do mundo e desfrutar de uma intimidade especial com Jesus e Maria. Montfort vê nessa elevação espiritual um convite à contemplação, onde os devotos são chamados a descansar sob a sombra protetora da roseira e a meditar sobre os mistérios da fé. Para Montfort, a devoção ao rosário é mais do que um simples hábito. É uma verdadeira arte espiritual que transforma o coração e a mente dos fiéis. A roseira mística, quando bem cuidada, torna-se uma fonte de alegria e de consolo, proporcionando uma sensação de paz e segurança que só pode ser encontrada na presença de Deus. Essa prática devocional é apresentada como um caminho acessível a todos, independentemente de sua condição ou nível de conhecimento teológico. Montfort acredita que a simplicidade do rosário é justamente o que o torna tão poderoso e eficaz, permitindo que qualquer pessoa, ao recitar suas orações, possa penetrar nos mistérios mais profundos da fé cristã. O capítulo Roseira Mística é um convite para que os devotos se tornem jardineiros de sua própria vida espiritual, cuidando com zelo da prática do rosário e permitindo que essa devoção cresça e floresça em seu interior. Montfort vê nessa metáfora da roseira uma maneira de encorajar os fiéis a perseverarem na oração, mesmo quando enfrentarem dificuldades ou distrações. Ele acredita que, com o tempo, a prática fiel do rosário levará a uma transformação interior, que fará com que a alma se torne um jardim espiritual onde a presença de Jesus e Maria é sentida de maneira viva e constante. Montfort finaliza o capítulo com uma visão otimista do futuro daqueles que se dedicam à prática do rosário. Ele assegura que a roseira mística, uma vez plantada e cuidada, nunca deixará de dar frutos e será uma fonte contínua de graça. A perseverança na recitação do rosário, para Montfort, é a chave para alcançar a plenitude da vida espiritual e para obter as bênçãos prometidas por Deus. Ao encorajar os devotos a plantarem essa roseira em suas almas, Montfort oferece um caminho de fé e devoção que promete a paz e a alegria da vida eterna.